a busca pela juventude eterna, os dilemas do envelhecimento e o medo da morte. Em 3 episódios, os repórteres do CNN Séries Originais mostram como a ciência está trabalhando para encontrar os caminhos da longevidade. Qual é o meu nome? Esse nome já é do nosso coração. Do nosso coração? É só do nosso coração. Eu sou sua filha ou sou sua mãe? Não sei se a minha mãe vem. Perder a mente é muito sério. Você pode perder um dedo, um braço, uma perna, põe uma prótese aí e sai andando. Você tem uma doença arterial coronariana, faz uma cirurgia, uma revascularização, ou às vezes nem precisa, põe o stent. Mas perder a mente é alguma coisa cruel para a história de vida que a pessoa teve, para o familiar que vive ao lado daquela pessoa, porque é como se estivesse escapando pelo vão dos dedos. Tem familiar que fala para mim assim: ô Séries, cadê a minha mãe? Ela tá aí, mas ela não tá mais. Essa é a realidade da dona Sueli há 14 anos, quando a mãe, dona Geni, foi diagnosticada com a doença de Alzheimer. Não tem nada na sua testa. De repente você vê sua mãe dependendo de um monte de coisa, né? Eu não fui criada com ela, assim, sendo dependente, né? Ela era independente e me criou independente. Então, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que lembrar que tem que tomar remédio, lembrar que tem que tomar banho, não tomar café ou comer alguma coisa demais. Com o tempo, dona Geni começou a apresentar mudanças no comportamento e toda a família precisou se adaptar à nova rotina. Às vezes ela acordava à noite gritando, a gente levava aquele susto. A minha independência aqui dentro de casa ficou bem menor, porque aí a gente começou a não fechar mais porta de quarto, porque ela caiu várias vezes da cama, ela descia, então a tinha a preocupação dela cair na escada. Até o casamento da dona Sueli ficou abalado. E paciência passou a ser a palavra de ordem dentro de casa. E administrar o marido, né? Que aí é um pouquinho pior, porque tinha dia que ele ficava atacado. Ai, meu Deus, eu quero dormir. E na época ainda ele trabalhava. Então eu falava, tem que ter paciência, pai. Vamos ter paciência, porque a gente não sabe até quando vai isso. E já faz todo esse tempo que a gente está nessa luta. Essa é uma doença, lamentavelmente, que não atinge só o paciente. Ela tem impacto, e infelizmente é um impacto negativo, na família, ou no cuidador mais direto, na família como um todo, na sociedade. Um indivíduo, por exemplo, extremamente produtivo, que tenha uma atividade profissional importante em sua área e que, de repente, não é mais capaz de fazer qualquer tipo de atividade profissional. Engenheiros, médicos, né, que de repente adquirem, né, esse tipo de problema e que passam a perder gradualmente a sua habilidade de executar a sua tarefa, né? Isso é um impacto muito negativo e em todas as estruturas. Nesse exato minuto, enquanto boa parte do mundo debate como lidar com jovens e crianças da geração Z, o planeta envelhece. O que é envelhecimento de uma população? É quando eu tenho um número menor de nascimentos, um aumento da expectativa de vida e um número menor de óbitos. Então, assim, quando mais de 7% da população de um país é composta por idosos, esse país é estruturalmente envelhecido. O Brasil, desde antes do ano 2000, já é estruturalmente envelhecido. Então, aquele discurso que a gente tinha, o Brasil, país de jovens, dos anos 70, aquela coisa, já tinha mudado há muito tempo, mas a gente não gosta muito de olhar para isso, porque carrega muito preconceito contra o envelhecimento. Números não mentem. São mais de 962 milhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo. Até 2050, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a população de idosos deve ser de mais de 2 bilhões de pessoas.
não existe um momento onde a gente começa a ficar velho. O que acontece é que a definição mais matemática de envelhecimento, que eu acho muito boa, é o aumento do risco de morrer com o tempo. Uma das maiores preocupações que surgem ao olhar para esse futuro não muito distante é justamente como lidar com a saúde dos idosos. Preciso de serviços mais organizados e que entendam as demandas das pessoas idosas como idosas. Eles não podem atender as pessoas idosas como adultos gastos. Idosos não são adultos gastos, idosos são idosos, com necessidades próprias e específicas. O aumento da expectativa de vida traz novas demandas para a construção de serviços adequados e para a capacitação de profissionais de saúde. As doenças infecto-contagiosas passaram de prevalência a responder por não mais do que 5% nos índices de mortalidade. O que a gente ganhou com isso? Um aumento exponencial da nossa expectativa de vida. Cerca de 30 anos, em média, além do que vivíamos até o final da primeira metade do século passado. Mas existe um outro leito aqui que surgiu, pautado pelas doenças crônicas degenerativas. Entre as principais doenças dessa categoria estão as demências. De acordo com dados da World Alzheimer Report, o número de pessoas com demência no mundo deve praticamente dobrar a cada 20 anos, chegando a mais de 131 milhões em 2050. 7 em cada 10 casos devem ser registrados em países de baixa e média renda, como o Brasil. Nós estamos ficando mais longevos, a população está tendo realmente uma expectativa de vida maior. Isso traz muita coisa boa, né? Mas ao mesmo tempo traz também a possibilidade de você ser mais cometido por doenças neurológicas degenerativas que são diretamente dependentes da idade. Então, a idade em si é o maior fator de risco. Eu não posso cair no chão. Não, você não vai cair. Os números mais recentes indicam que o Brasil é o segundo país com maior prevalência de Alzheimer entre pessoas com 70 anos ou mais, ficando atrás apenas da Turquia. Atualmente, cerca de 1,5 milhão de brasileiros vivem com Alzheimer. Uma das últimas vezes que a gente estava no consultório, o doutor Leonel falou para ela: eu vou pôr esse papel no chão, a senhora vai pegar com a mão esquerda. Ela falou assim: já que você pôs, você pega. Foi a resposta que ela deu para ele. Aí ele falou assim: isso ele não tem jeito, é o jeito dela e vai ficar assim. É onde você vai ter que tomar cuidado, porque ela vai querer avançar, ela vai querer agredir e realmente ela até que começou. Mas ele me orientou o que fazer para que isso não acontecesse, para que ela não agredisse, né? Eu vou com você. Eu vou com você. O Alzheimer é uma doença que atinge o sistema nervoso central e que aos poucos provoca a degeneração do cérebro, comprometendo a habilidade do paciente de desenvolver atividades básicas. Você precisa do cérebro para fazer todos os comandos de tudo que você precisa, né? Para andar, para se alimentar, para dormir, para acordar. É o seu cérebro quem comanda tudo. E a partir do momento que você chega numa fase muito grave, onde o seu cérebro não está conseguindo mais dar esses comandos para você, você vai ficar mais apático, mais parado. O cérebro vai atrofiando de uma maneira tal que você vai perdendo a sua funcionalidade mesmo. Você vai deixando de funcionar como pessoa. A doença se desenvolve quando duas proteínas presentes no sistema nervoso, a proteína beta-amiloide e a proteína tau, se arranjam de uma forma específica, formando placas e emaranhados neurofibrilares no cérebro que interferem na transmissão sináptica. Os riscos de acidentes domésticos são maiores, né? Pela falta de reconhecimento até de um ou outro perigo que pode estar no ambiente que a pessoa vive. Começa a surgir aí as alterações não cognitivas, que são as alterações de comportamento, principalmente os delírios de roubo, por exemplo, em que a pessoa acusa o seu familiar ou aquele que vive mais perto dela de roubo. Está sempre numa situação de suspeição, sempre suspeita de alguma coisa.
Dona Sueli conta que a mãe chegou a fugir uma vez e foi encontrada na esquina de casa pelo guarda da rua. A partir daí, todas as portas passaram a ser trancadas. Aí começamos a tirar a chave de porta, porque ela abria a janela, ela gritava socorro. Então a gente começou a mudar bastante o meu hábito, né, de convivência aqui dentro por conta disso. Lidar com as mudanças de comportamento do parente doente e com suas limitações, que aumentam a cada dia, não é o único desafio das famílias. Um estudo conduzido pelo Ambulatório de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP calculou o peso do Alzheimer no orçamento familiar. Nós achamos uma média global mensal, isso em 2016. É um estudo da minha autoria e ele encontrou um custo mensal de $1.300, quase $1.400 mês. É uma média por paciente de todas as fases. Em um país onde metade da população sobrevive com menos de meio salário mínimo por mês, fornecer os cuidados ideais ao idoso que tem Alzheimer é simplesmente impossível. Estamos educada hoje. Estamos em 4, contando com o salário dela, são são R$6.000 ao todo. Se a gente for querer dar um pouquinho mais, falta e não falta pouco. Se for cuidar como eu gostaria, né, de dar o melhor para minha mãe, porque ela sempre me deu de tudo, ainda falta. O número de brasileiros, como Dona Sueli, que cuida de algum parente idoso, saltou de 3.700.000 em 2016 para 5.100.000 em 2019. Independente do arranjo familiar, em média, as famílias dão conta de cuidar de 50% das necessidades dos idosos. Aí você fala, e os outros 50%? Não fica. É legal isso. Eu vou envelhecer, eu vou precisar de ajuda, mas eu vou receber metade do que eu preciso. Não é porque minha família não gosta de mim, é porque ela não consegue, é porque ela não tem ajuda, é porque o Estado precisa fazer mais, é porque a sociedade precisa fazer mais. Então, eu acho que tem que ter um compromisso da própria sociedade e um compromisso do próprio Estado. Em um país que envelhece a cada dia, faltam políticas públicas capazes de atender às necessidades dessas famílias. Um dos remédios, o terceiro remédio que a minha mãe toma, para você comprar na farmácia, é 400, quase R$500. Você não tem condições de dar, ela toma 2 comprimidos por dia, então não tem condições. Então, para você pegar publicamente, você receber essa medicação, você tem que estar, né, no SUS direitinho. Aí ela ia no posto, passou, fez tudo que tinha que ser feito. Então esse remédio tem, esse não tem, esse tem, esse não tem. Então vamos pegar no HC. Quando não tem, eu tenho que comprar porque ela não pode ficar sem. Até itens mais baratos, como fraldas geriátricas, demoram para chegar até os pacientes. E mesmo assim, nem sempre estão disponíveis. Vamos fazer o cadastro da sua mãe para poder pegar a fralda. 2 anos na fila para pegar a fralda. Não fica assustado. É isso mesmo, 2 anos na fila para pegar a fralda. E sabe quando vieram essas fraldas? Agosto do ano passado. Veio a notificação. Setembro nós pegamos, outubro não pegamos, e em novembro pegamos só metade. Tá bom assim? Que você vai cuidar? Você tem que gastar, você não tem jeito. Aí você põe no cartão de crédito, você joga para o mês seguinte, você vai manejando para poder ter. Apesar de alguns avanços, as iniciativas que contemplam cuidados com os idosos ainda caminham em passos lentos, numa velocidade bem menor que o do envelhecimento da população. Eu diria que para a gente ter uma sociedade mais preparada para os idosos, nós temos que ter infraestruturas e políticas públicas, não só para idosos, mas para todos, que nos permita, desde criança, adolescentes e adultos, a gente começa a construir a nossa velhice de uma forma que a gente possa chegar lá de uma forma saudável. Apesar de inúmeras dificuldades nesse âmbito, a gente pode dizer que a dispensação de medicação de alto custo foi uma conquista, assim, fenomenal.
porque o remédio é caro. Então, as pessoas de baixa renda não conseguiriam adquirir a medicação comprada na farmácia, né? Medicação específica para o tratamento da doença de Alzheimer. Mas existem outras medicações que não são previstas, não são distribuídas, digamos assim, pela rede pública, né? E que o paciente realmente tem que comprar. Alguns tipos de antidepressivos, por exemplo, né? Que precisa comprar. Então, em geral, os médicos acabam tentando prescrever coisas que o governo está distribuindo, né? Em detrimento de outras que, infelizmente, não é possível o cuidador comprar, né? Segundo a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, em 2050, o Brasil vai contar com mais de 68 milhões de idosos, enquanto o número de crianças e adolescentes com até 14 anos deve ficar abaixo de 19 milhões. Com famílias cada vez menores, surge ainda uma outra preocupação. Em um futuro não muito distante, quem vai cuidar dos nossos idosos? Na nossa Constituição e no Estatuto do Idoso está escrito assim: é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado o cuidado das pessoas mais dependentes, incluindo as suas pessoas idosas. Deste trio, quem é penalizado se não cuidar? Criminalmente. A família. Alguém processa o Estado? Ou alguém processa você porque você não foi ajudar o seu vizinho na pandemia? Não, passa batido. Então, essa coisa da responsabilidade da sociedade e do Estado é algo que precisa ser mais olhado. O idoso que precisa de uma instituição de longa permanência, o idoso semidependente que precisa de centros dias, para que a família não tenha toda a responsabilidade, isso nós precisamos avançar muito. Nós estamos ainda muito atrasados e temos que correr. Um estudo realizado em 2010 revelou que apenas 6% das instituições de longa permanência para idosos são públicas. A gente tem que entender que a instituição de longa permanência é o lugar onde eles residem, é um lugar onde eles moram, é a casa deles. Ela não pode se transformar e nem deve se transformar num hospital. Se não é assim, eu fico velho e vou morar no hospital, isso é o fim do mundo. Eu tenho que envelhecer com a melhor qualidade possível, mas até um determinado momento eu posso dar conta da minha vida. Quando eu não der conta mais, se eu não tiver ajuda porque não tenho família, ou porque minha família não pode me ajudar, então eu tenho que ter o direito de ter essa assistência num lugar que é capaz de fazer isso. Nos grandes centros, não faltam opções de casa de repouso privadas. Mas as mensalidades estão longe de caber no orçamento médio das famílias brasileiras. Nesta, no Rio de Janeiro, os planos giram em torno de R$ 5.500 por mês. Os idosos têm refeições elaboradas por nutricionistas e cuidados especializados 24 horas por dia. Mas ainda assim, sentem falta de casa. Eu morei sozinha, eu fui muito independente. Então, isso aí não vai acontecer mais. O começo é muito difícil, né? É difícil você aceitar a velhice, aceitar que largou só. Meu filho entregou meu apartamento, quer dizer, sabe? Então, você perde tudo, né? É um choque. Aos poucos, Dona Nereida vai se acostumando à rotina na casa, onde vive desde outubro do ano passado. Quem já mora aqui há mais tempo, como a Dona Edilde, ajuda na adaptação. Eu converso com elas todas, brinco, não tem esse negócio de não brincar com uma, brincar com a outra, eu brinco com tudo, faço hora com todo mundo. Você já viu a minha cara, né? É de fazer hora com todo mundo, e faço mesmo. Enquanto o pleno acesso às casas de repouso e a hospitais especializados ainda é um sonho distante para a maior parte da população, os cientistas trabalham em busca de terapias que sejam capazes de melhorar a qualidade de vida de pacientes com Alzheimer. Uma possibilidade de conforto também para as famílias. O foco não é simplesmente estender o tempo de vida das pessoas. É atacar as causas que levam as pessoas a desenvolverem essas doenças incapacitantes quando elas atingem uma certa idade. Segundo o cientista, atacar essas causas pode significar não apenas um ganho em qualidade de vida, mas também financeiro para o país. Estender o tempo de vida
das pessoas e estender o tempo de vida em que elas permanecem saudáveis e não necessariamente precisam depender do sistema público de saúde, isso gera um dividendo importante. Então, as empresas ou os países que detiverem essa tecnologia vão ter um ganho econômico bastante significativo. Então, há um investimento massivo em empresas, em tecnologias que visam melhorar a qualidade de vida do idoso e prolongar o tempo de vida saudável das pessoas. A metformina, remédio mais usado no mundo para controle do diabetes, é uma das principais apostas da ciência atualmente. De acordo com os primeiros estudos, o medicamento pode retardar o processo de envelhecimento celular. E a metformina, ela foi escolhida porque ela é uma droga bastante utilizada atualmente como antidiabético, bastante prescrita. Ela é uma droga segura, ela tem poucos efeitos colaterais, portanto, e existem dados na literatura, em vários modelos, que mostram que ela não só prolonga o tempo de vida, mas também previne o aparecimento de doenças associadas ao envelhecimento, né? Retarda o aparecimento. Não é necessariamente uma droga que promove rejuvenescimento, retarda o processo de envelhecimento. Outra linha de pesquisa que tem se mostrado bastante promissora envolve medicamentos que atuam sobre as células envelhecidas, conhecidas como senescentes. Em geral, ela acumula uma certa quantidade de mutações e aquilo faz com que aquela célula seja ou inviável ou que ela vá para um caminho que pode se transformar num câncer. Existem mecanismos moleculares de controle dentro da célula que induzem essa célula para ela morrer. Outro caminho seria a senescência, que ela ficar velha, né? Então, ela não morreu, não virou um câncer, mas ela está envelhecida. Conforme vamos ficando mais velhos, as células senescentes vão se acumulando e podem prejudicar o funcionamento dos órgãos. De acordo com os pesquisadores, os senolíticos seriam capazes de eliminar essas células, promovendo o rejuvenescimento. Quando a gente elimina essas células senescentes, os nossos órgãos começam a funcionar melhor, eles começam a se regenerar melhor e a gente consegue reverter, de certa forma, um acúmulo de dano que é causado pelo envelhecimento, que é o acúmulo de células senescentes. E esses senolíticos são muito promissores, porque eles poderiam ser utilizados de uma forma intermitente. Apesar de promissores, os estudos envolvendo drogas que seriam capazes de retardar ou reverter o envelhecimento ainda devem demorar a ser concluídos. Um estudo clínico para uma intervenção que afeta o envelhecimento demora, porque você vai precisar, no final das contas, o desfecho principal acaba sendo morte. E as pessoas demoram para morrer. Para acelerar esse processo, os cientistas utilizam uma espécie de truque com biomarcadores. Existe um biomarcador interessante que é chamado de relógio biológico ou relógio epigenético. Foi demonstrado por um pesquisador chamado Steve Horvath que algumas marcas epigenéticas, metilação do DNA, elas são modificadas de forma linear com o tempo de vida biológico. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, tem uma assinatura epigenética que a gente consegue olhar para ela e falar: essa pessoa tem o equivalente a 58 anos, né? E com isso a gente consegue estudar, fazer intervenções em seres humanos e ver o que acontece com o relógio epigenético dessa pessoa para ver se rejuvenesceu, se acelerou o envelhecimento. Então, isso vai acelerar bastante o nosso entendimento de intervenções que podem afetar o envelhecimento em humanos. Outro caminho rumo à longevidade que continua a ser desbravado pela ciência são as terapias com célula-tronco. Então aqui a gente fala dos cânceres, das doenças cardíacas, das doenças autoimunes, das doenças neurodegenerativas, e as ferramentas para se trabalhar aqui são outras.
a penicilina não se encaixa aqui. Aqui entra a engenharia genética, a bioengenharia de tecidos, biologia molecular, as células-tronco. As células-tronco surgem no ser humano ainda na fase embrionária e se caracterizam pela alta capacidade de multiplicação e de diferenciação. Quando a gente sofre qualquer tipo de lesão, qualquer injúria no nosso organismo, quem vai de fato reparar aquela estrutura lesada são as células, são coringas que a gente possui no nosso organismo, que não tem uma identidade ainda definida, mas que tem total competência para se transformar naquelas células que irão regenerar aquele tecido, aquela estrutura lesada. Depois do nascimento, alguns órgãos mantêm dentro de si uma pequena quantidade de células, que são responsáveis pela renovação constante desse órgão específico. Por exemplo, células-tronco neurais, que são células-tronco que a gente tem no cérebro, que até mesmo no adulto elas ainda estão presentes. Então, essas células, elas proliferam, então ela tem essa capacidade, né? A primeira característica aí é se dividir, e elas dão origem às células do cérebro. Essa empresa em Campinas, no interior de São Paulo, é um dos primeiros centros de processamento celular do Brasil. Aqui, células-tronco obtidas da extração de dentes de leite são criopreservadas. E a célula-tronco presente na polpa do dente de leite, ela traz algumas características que as tornam células com um potencial diferenciado em relação a outras fontes. Primeiro, por conta da jovialidade. Ela está presente em um indivíduo jovem, né, na faixa aí dos 6 aos 12 até os 14 anos de idade. É exatamente nessa faixa etária que o Arthur, filho da Flávia, se encontra. A mãe conheceu a técnica em um congresso e correu contra o tempo para não perder a oportunidade, já que o Arthur tinha apenas alguns dentes de leite restantes. Quando eu me deparei com essa situação e essa oportunidade, na hora eu pensei no meu filho. E a minha chance estava ali para desaparecer com o dente de leite dele, né? Então, eu corri para fazer todo o procedimento que precisava. Então, fiz a panorâmica para a gente escolher o melhor dente, o melhor momento, né? Arthur enfrentou o medo que tinha de agulhas e, com a ajuda da mãe, já tem o seu estoque de células criopreservadas. Diante, né, do futuro da velhice, é uma grande oportunidade, porque de certa forma eu vou estar segurança, então vai me trazer diversos benefícios, vai me trazer independência, vai me trazer segurança. De certa forma, eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor, porque, por exemplo, eu não vou estar 100% dependente de remédio, então, de repente, algum tratamento que eu necessitasse do remédio, eu posso usar com essa célula preservada, né? Além da capacidade de diferenciação, que permite a regeneração de tecidos lesados, as células-tronco desempenham um papel importante no controle da resposta inflamatória. Por isso, a Ana Flávia considera o procedimento uma espécie de seguro e acredita que as células congeladas podem ajudar o filho a driblar problemas de saúde no futuro. Nós vamos envelhecer e o envelhecer traz mais problemas degenerativos, que é o natural. Então, ao invés de abrir mão de medicamento que acaba ajudando em algumas questões e destruindo outras, você toma um e dali a pouco você está tomando 2 para consertar o que esse um fez. E a célula-tronco não. Ela vai regenerar e vai te ajudar. Pode não curar, mas ela vai desacelerar aquele processo. Esse especialista destaca ainda uma outra vantagem das células-tronco extraídas dos dentes de leite. Como se ela fosse um parente muito próximo das células-tronco embrionárias, sem carregar com elas todos os estigmas, todas as questões que envolvem as células-tronco embrionárias. Aí vem a perfeição da natureza, né? Para quem é eminentemente técnico e científico, comprovado pela ciência. Para quem traz a fé como ao complementar, aí vai muito além, né? Que é o fato dela estar presente em um órgão fadado a ser perdido, a ser substituído, né? E que vai carregar com ele um tesouro inestimável. Mas atenção!
para extrair as células tronco de um dente de leite. É preciso fazer isso antes mesmo do dentinho cair. Como promotor de saúde, o dentista é quem está apto a olhar para aquela criança e indicar qual o melhor momento, né, qual o melhor dente para que essa coleta possa ser feita da maneira mais adequada e sem prejuízo para a criança. O que se preconiza é que o dente ele tenha 1/3 dentinho de leite, 1/3 ainda de volume de raiz presente. A crioconservação é um processo que conserva células ou tecidos biológicos por meio do congelamento a temperaturas extremamente baixas, em torno de 196 graus negativos. Garantir um transporte rápido e seguro após a extração é muito importante, já que qualquer deslize pode comprometer o material biológico. Todo o processo entre a extração do dentinho, a coleta do dentinho e a chegada desse dente no laboratório deve acontecer num prazo não maior do que 48 horas, para que a célula não sofra. Essa célula deve ser transportada dentro de um meio de cultura, né, para que ela venha confortável, com controle de temperatura, que varia aí de 2 a 24 graus no máximo, né? Isso está em regulatório, né? Então, tudo isso deve acontecer em absoluta conformidade para, uma vez chegando no laboratório, a gente consiga trabalhar com um percentual de sucesso mais alto possível. É um procedimento simples, porém tem que ser criterioso, seguir o passo a passo. Foi muito difícil e foi muito emocionante também para mim. Então, assim, como mãe, eu recomendo que toda mãe que tiver oportunidade de conhecer sobre esse assunto, saber realmente o quanto isso é importante. Quais os limites da ciência quando o assunto é longevidade? No próximo bloco, você vai conhecer os planos mais ambiciosos dos pesquisadores e o que já pode ser feito de fato na busca por uma vida mais longa e saudável. Como que diabetes, câncer, Alzheimer estão conectados? Qual que é o gatilho? Será que existe um gatilho comum? E se tem um gatilho comum, será que a gente consegue desligá-lo? O CNN Séries Originais volta já já. Buraco reportado à frente. Expert Edição Especial ESG. Os maiores nomes sobre sustentabilidade, impacto social e governança vão transformar o seu olhar sobre os investimentos. De 2 a 5 de março. Inscreva-se em expertxp.com.br. Segundos. 4, 3, 2, 1. Boa noite. Este é o Jornal da CNN. Jornal da CNN. Apoio Santander. Invista em ações com algoritmos e analistas. Faça algo mais. Presunto Seara. A qualidade vai te surpreender. Esse é o CNN Séries Originais, com o primeiro episódio da série Os Caminhos da Longevidade. Agora vamos mostrar como a ciência tem trabalhado para amenizar os impactos do envelhecimento no corpo humano. Será que um dia teremos a cura para o mal de Alzheimer? A gente tem que olhar para o envelhecimento de uma forma um pouco mais holística. O que faz com que nós desenvolvamos essas doenças ao longo do tempo? Como que diabetes, câncer, Alzheimer estão conectados? Qual que é o gatilho? Será que existe um gatilho comum? E se tem um gatilho comum, será que a gente consegue desligá-lo ou ajustá-lo para que ele seja acionado um pouco depois? No bloco anterior,
Você conheceu algumas iniciativas que pesquisam o uso de células-tronco no tratamento de doenças degenerativas como Alzheimer. Mas será que algum dia poderemos contar de fato com essas novas terapias? Por ser uma doença degenerativa, o Alzheimer não tem cura. O diagnóstico precoce pode ajudar a retardar a sua evolução. Mas ainda é um desafio para a ciência, já que a doença pode ser assintomática por anos. Depósito das placas beta-amiloide, o emaranhado das proteínas tal, isso já está acontecendo no cérebro dessa pessoa, às vezes uma década antes, até um pouco mais às vezes. Então é um processo que ele é degenerativo, contínuo, progressivo, e os sintomas que a gente conhece hoje em dia, sabe muito bem hoje em dia, como perda de memória, ou queixa de memória, algumas outras situações, já está fazendo parte do processo da demência de Alzheimer. E a doença já aconteceu, está acontecendo já antes. Na busca por soluções que possam ajudar a diagnosticar o Alzheimer precocemente, alguns pesquisadores estão desenvolvendo em laboratório uma mistura de polímeros, conhecida como biotinta, que é capaz de produzir tecidos neurais em 3D que simulam o cérebro humano. Tem muita gente buscando esses marcadores, né? Eu sempre falo para os meus alunos, olha, quem um dia descobrir um marcador precoce para o Alzheimer vai ficar milionário, talvez, né? Mas brincadeiras à parte, né? Realmente, se a gente conseguisse detectar isso precocemente, então vamos supor, lá quando começa, antes de começar a ter o acúmulo das placas beta-amiloide, eu já tenho a molécula X, a molécula Y, uma proteína, tal, aumentada ou diminuída, que eu consigo detectar no sangue. Enquanto a ciência não descobre os tão sonhados marcadores precoces para o Alzheimer, a recomendação dos especialistas é manter os neurônios o mais ativos possível. Isso porque, quanto maior a reserva cognitiva de uma pessoa, melhor ela consegue lidar com as dificuldades trazidas pela doença. A superfície de sinapse, de transmissão de um impulso nervoso de um neurônio para o outro, essa superfície ela aumenta desde que a pessoa seja estimulada a usar esse grupo de neurônios responsáveis pela linguagem, pela memória, pela marcha, enfim, por uma série de funções que a pessoa precisa manter preservada enquanto possível. Os especialistas dizem que não é possível falar em prevenção do Alzheimer, mas que um estilo de vida saudável pode nos proteger da evolução da doença. Sabidamente, a alimentação que a gente chama hoje em dia da dieta mediterrânea, que é uma dieta baseada em legumes, verduras, oleaginosas, bastante peixe, né, carnes, enfim. Essa é uma dieta muito boa para uma proteção. Temos também uma dieta baixa no teor de sódio, que também ajudaria numa certa proteção. Se fumar, parar de fumar. Se beber, ou parar de beber ou diminuir bem a quantidade de bebida alcoólica. Nesta lista de medidas de proteção contra o Alzheimer, seu Jair já saiu na frente. Aos 78 anos e aposentado há 25, além de não beber, ele faz questão de se exercitar todos os dias varrendo praças do bairro onde mora, na zona norte de São Paulo. Além de complementar a renda, ele diz que a atividade é fundamental para a manutenção da sua saúde. Aquilo ali, para mim, é uma terapia. Eu saio, você vê a caminhada que é daqui lá, você acompanhou, você viu. Dá 15 minutos para você. Só não vou se tiver chovendo. Se tiver chovendo, a gente não vai mesmo, que não dá para trabalhar. Mas se tiver calor, não é problema calor para me descer. Eu desço no pé e subo de ônibus. E ali para mim, eu tô me distraindo. Bom dia, tudo bem? Dá trabalho? Não, não dá. Mas todo dia cai folha? Cai. Mas se não cai folha, eu não tenho trabalho de amanhã. Claro que a gente não precisa ter uma vida chata, a gente pode fazer de tudo, mas de uma forma mais ou menos comedida. Com isso, a tendência é sim que eu alcance as idades mais longevas com o melhor
disposição, com uma melhor saúde e possa chegar até as idades bem longevas com uma melhor qualidade de vida. O investimento contínuo em ciência é fundamental para que novos caminhos para a longevidade continuem a ser desbravados. Precisa manter o investimento em ciência relacionada com envelhecimento, biologia do envelhecimento, para que a gente consiga também encontrar maneiras de tratar, né, o idoso e pensar no envelhecimento em algo que é, sim, nesse momento, inevitável, mas que não é imutável. Afinal, não basta viver mais. Todo mundo deseja viver melhor. Eu espero que eu chegue aos 80 como eu tô agora, sabe? Tentando fazer alguma coisa, não dependendo dos outros para um monte de coisa. Peço para que eu me mantenha com saúde, com serenidade e, acima de tudo, com lucidez, né? Para seguir essa jornada aí da vida com um equilíbrio e contribuindo da melhor forma que eu puder. Se Deus me der a condição de eu viver mais 20 anos, você acha que eu não quero? Mas eu queria viver saudável. Para mim, eu queria, obviamente, envelhecer com saúde, para ficar mais tempo aqui, para ter mais chances de contribuir de uma forma significativa para a humanidade. Esse foi o CNN Séries Originais. Na semana que vem, vamos mostrar como é a vida na cidade com a maior proporção de idosos no Brasil. E na série sobre roubos históricos, nossos repórteres investigam o sumiço do ouro levado do maior aeroporto da América do Sul. Tchau e até semana que vem. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Jornal da CNN. Apoio Santander. Invista em ações com algoritmos e analistas. Faça algo mais.